Eu sei que esse tema é um vespeiro, é extremamente complicado e quando eu explicar essas complicações, né, o porquê dessas complicações, talvez metade do que eu tenho para explicar aqui hoje já vai ficar claro, já vai ficar antecipado. Qual é o problema em si? Toda vez que se fala de meditação e cristianismo, surgem dois times falando coisas completamente opostas. A gente se depara com frequência com pastores e padres que são muito enfáticos ao explicar que a meditação é incompatível com o cristianismo, seja o cristianismo católico, seja o cristianismo protestante, evangélico, pentecostal. Todos eles abrem parênteses para falar da meditação no sentido filosófico, ou seja, meditar na palavra de Deus, meditar sobre ensinamentos bíblicos, meditar sobre ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que isso é a meditação no sentido de pegar uma certa ideia, um certo ensinamento e ficar ali pensando sobre aquele ensinamento de modo a aprofundar o entendimento que você tem sobre aquele ensinamento. Isso é a meditação no sentido filosófico, isso é a meditação no sentido cristão, né, que é explicado por padres e pastores. Isso é a meditação no sentido da filosofia de um modo geral, né? Então vocês encontram o verbo meditar, mas sempre meditar transitivo, indireto, né? Ou seja, meditar sobre determinado assunto, meditar na palavra de Deus e assim por diante. Esse sentido de meditação não é o sentido da meditação tal como é ensinado universalmente, né? A partir de grandes mestres como, por exemplo, Buda, Lao Tzu, enfim, e tantos outros mestres que estavam ali inseridos em religiões e tradições que têm a meditação como elemento central, a prática da meditação como elemento central, entendida como sentar, permanecer em silêncio, conectar-se com o silêncio, por meio dessa prática de introspecção. Esse é o sentido da meditação que eu utilizo aqui neste canal. Este é o sentido da meditação mais difundido. Tá? Então, não se trata, portanto, de discutir a meditação como ela é entendida pelos cristãos. E a crítica que os cristãos fazem é justamente sobre a meditação oriental. Né? Eles chamam, de forma resumida, de meditação oriental, que é justamente essa meditação que não é a meditação da ruminação intelectual, da ruminação filosófica. Não se trata disso. Então surge, como eu falei, de um lado esse time, entre aspas, de padres e pastores que falam que essa meditação filosófica ela é aceitável, mas a meditação oriental não é. Porque a meditação oriental ela pressuporia, na visão dessas pessoas, desses padres e pastores, ela pressuporia o abandono de alguns dogmas que são importantes no cristianismo e a aceitação de dogmas que são comuns em religiões orientais, como, por exemplo, o hinduísmo, budismo e shintoísmo, que se opõem aos dogmas das religiões cristãs. Por causa disso, portanto, a meditação oriental não seria aceitável para cristãos. Então, o cristão não deve meditar. Ponto. Essa é a colocação de padres e pastores, é o que vocês mais vão encontrar por aí. Do outro lado, a gente tem um outro time de pessoas que estão diretamente envolvidas com a meditação oriental, sejam monges budistas, sejam monges das inúmeras religiões hindus, sejam pastores shintoístas, sejam pessoas ligadas a disciplinas da nova era, né, que têm a meditação como elemento prático central. E as pessoas que pertencem a esse time vão dizer que não, que tudo bem. Como a meditação não é uma prática religiosa, né, isso no entendimento dessas pessoas, como a meditação não é uma prática religiosa, então pessoas de qualquer religião poderiam
praticar a meditação sem qualquer problema. O problema é que essas pessoas falam de dentro das suas respectivas religiões ou disciplinas. Então, você vai ver um monge budista falando que a meditação pode ser praticada por qualquer pessoa. Ou seja, esse monge budista, ele tem a meditação como elemento central da sua religião budista, e ele está dizendo que esse elemento central da religião budista, esse elemento prático central da religião budista, ele pode ser extraído de dentro do budismo e pode ser praticado de forma isolada, sem conexão com os dogmas do budismo. Ou ainda, vocês vão encontrar mestres yogis que vão dizer a mesma coisa, né? Que a meditação, que é o elemento central do yoga, ele pode ser essa prática, ela pode ser extraída de dentro dessa tradição yogi, e essa meditação ela pode ser realizada isoladamente, sem conexão com os fundamentos, princípios e práticas usuais do yoga. Mas quem está dizendo isso é um mestre de yoga. Mesma coisa vale para pastores shintoístas, para monges taoístas, para monges confucionistas, para todos os representantes das tradições orientais. O mindfulness, né, só para abrir um parênteses aqui, foi um esforço bastante explícito no sentido de oferecer a meditação totalmente desconectada desses fundamentos religiosos. O problema do mindfulness é que a coisa se desconectou tanto das suas origens, da sua condição original, que fez com que o mindfulness não fosse sequer uma prática de meditação. Eu não considero mindfulness uma prática de meditação. É uma prática que pode servir muito bem como preparação para a meditação. Eu falo disso num vídeo meu, eu vou deixar na descrição caso alguém queira ver. Então, esse é o problema do mindfulness. Ele se afasta tanto da sua raiz original. Eles pegam a base budista, né? Mas eles tentam se afastar tanto para não se mesclar, né? Não se conectar com qualquer visão religiosa budista, que acabam perdendo, inclusive, elementos importantes da prática da meditação. Então, mindfulness sequer é prática de meditação, inclusive por causa disso. Mas voltando à explicação inicial, quando a gente se pergunta sobre isso, né, surgem esses dois times. Né? Tem o time dos cristãos, padres, pastores, né, que dizem explicitamente que a meditação oriental, né, a meditação no seu sentido mais usual, não deve ser praticada por cristãos. E do outro lado surgem os representantes das religiões orientais dizendo que os cristãos podem sim praticar a meditação oriental e que essa prática não feriria, não interferiria na religião cristã dessas pessoas. Então, por exemplo, um evangélico, ele pode praticar a meditação no sentido oriental, e isso não vai influenciar em nada, não vai interferir em nada nas suas crenças cristãs. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que muito do que você acredita depende daquilo que você faz. Então, envolver-se com uma prática transcendental, que é a prática da meditação, envolver-se com uma prática que, embora não seja uma religião em si, embora não seja uma prática religiosa, que é o caso da meditação oriental, de algum modo você vai absorver algo das religiões orientais em que essa meditação oriental nasceu. Então as coisas não são assim tão simples e puras como
os representantes da meditação no sentido oriental fazem parecer. Foi basicamente por causa disso que surgiu a meditação cristã. Se vocês pesquisarem o assunto, vocês vão se deparar com padres ou pastores ou pessoas que já tiveram alguma ligação com religiões cristãs, seja catolicismo, seja protestantismo, igreja evangélica, pessoas que já tiveram ligações com a religião cristã ou que ainda têm ligação com a religião cristã, com as religiões cristãs, que desenvolvem trabalhos de prática de meditação e chamam isso de meditação cristã. A meditação cristã nada mais é do que a prática de meditação oriental dotada de um vocabulário que não traga desconforto aos cristãos. Então, por exemplo, numa prática de meditação comum, em que o professor vai dizer sinta o momento presente, sinta a luz universal, sinta a presença universal, una-se com o todo, com o cosmos. Esse vocabulário ele é muito particular da cultura da Nova Era. Ele nasce nas religiões orientais, ele foi modelado para se tornar palatável para o homem médio ocidental, que não tem interesse em religiões de um modo geral, né? Muitos deles são ateus, né? Então, esses discursos eles são organizados para trazer um pouco de transcendência e profundidade para a prática da meditação. E no caso da meditação chamada de meditação cristã, esse vocabulário ele é remodelado para se tornar mais palatável para os cristãos. Então, a luz universal nada mais é do que Deus. Unir-se com o todo, unir-se com Deus. A luz cósmica, o cosmos, o todo, o tudo isso são versões New Age para Deus. Mestre universal, mestre interior, né, que são expressões também que aparecem com frequência em meditações guiadas, né, que nem são meditação, mas, enfim, muito se pratica meditação guiada dessa forma, né? É o quê? Pode ser um sinônimo para Jesus Cristo, o Cristo interior, enfim. Ou seja, a meditação cristã é a meditação oriental, com um vocabulário mais adequado para a vida cristã que muitas dessas pessoas levam. Não é cristã no sentido pleno. E também não deixa de ser meditação no sentido oriental, como é praticado no budismo, no hinduísmo, nos yogas de um modo geral, no shintoísmo, no Japão. Então, não é algo que possa ser bem recebido pela religião católica, pela religião evangélica, embora tenha tido aí alguma presença, algum destaque nos últimos anos. Então fica aquela dúvida, o cristão pode praticar meditação? Cada time vai defender a sua visão, buscando ou afastar os cristãos da prática da meditação, de qualquer versão de prática de meditação no sentido oriental. E os professores de meditação, de mindfulness, do que quer que seja, inclusive os de meditação cristã, vão dizer que não, que podem, sem problema algum, meditação não tem relação com religião, tem ainda a meditação cristã, que foi trabalhada aí justamente para não ferir os
as crenças dos cristãos, então os cristãos eles podem sim praticar a meditação. Para mim, os dois grupos estão errados e eu vou tentar explicar por quê, embora isso seja um pouco difícil. A meditação em si, tal como ela é entendida nas tradições orientais, é claro, ela tem uma origem que está muito conectada com o que se entende sobre religião, espiritualidade, transcendência. E muitas tradições, até hoje em dia, não se desconectaram dessas origens. Então, você vai aprender a meditação no yoga, por exemplo, você vai se expor à mitologia hindu. Você vai aprender que foi Shiva, um deus mitológico azul, né, que carrega um tridente, que trouxe esse conhecimento para o mundo. Se você for meditar dentro de um grupo budista, você vai conhecer o caminho óctuplo, as nobres verdades. Você vai se deparar com esses conhecimentos que fazem parte da espinha dorsal, da coluna vertebral do budismo. Então você vai se expor a essas coisas. Mesmo em grupos da nova era, né, em grupos de meditação laica, entre aspas, né, você vai se deparar com conhecimentos que não têm a menor relação com o cristianismo. E você vai ser convidado a acreditar nessas coisas, a absorver essas coisas. Como você vai, supondo que você seja cristão, como é que você vai organizar esses conhecimentos dentro de uma formação cristã que você obteve? Ninguém diz. Ninguém explica como você vai fazer isso, como você deve fazer isso, se você deve fazer isso, se você vai absorver aquele conhecimento de uma forma meramente enciclopédica, né, uma mera curiosidade aí que você acumula, né, mais um conhecimento para você acumular, que não tem nenhum peso importante na sua vida, com isso você não interfere na sua formação cristã. Ninguém explica se é dessa forma que você deve conduzir esse conhecimento. Ou seja, essa questão de o cristão deve ou não deve se envolver com a meditação, ele pode ou não pode praticar a meditação, está longe de ser resolvida. E nenhum dos dois times consegue resolver isso da forma apropriada. Não apenas porque falta o conhecimento do campo oposto. Quase todos os pastores e padres que eu escuto falando de meditação, eles não sabem muito bem o que é meditação. E muitos dos professores de meditação nos moldes orientais que eu escuto falando sobre esse assunto também não sabem não sabem ou fingem não saber das implicações religiosas, filosóficas, intelectuais da prática da meditação nos moldes orientais. Ou seja, eles não sabem ou fingem não saber que essa meditação oriental ela pode sim ferir crenças cristãs. E por isso não conseguem oferecer uma resposta adequada a essa pergunta. O mais próximo de uma resposta adequada, como eu disse, foi a meditação cristã, que nada mais é do que uma maquiagem da meditação oriental. A meditação cristã não tem quase nada de cristã, tem muito mais de meditação oriental. Então, esse problema está longe de ser resolvido. Eu não tenho a pretensão de resolver isso aqui num vídeo curto, mas o que eu posso acrescentar em relação a isso é que acho fundamental que as duas partes aprofundem seus respectivos entendimentos a respeito da meditação oriental. Sejam os cristãos entendendo o que é a meditação nos moldes orientais, até que ponto essa meditação oriental ela pode ser desvinculada de suas raízes religiosas, espirituais, tradicionais,
E, supondo que isso seja possível, o que é que sobra efetivamente que possa ser aproveitado, inclusive por cristãos? E, ao mesmo tempo, os professores de meditação oriental precisam entender quais pontos dessa disciplina que podem efetivamente ferir crenças das religiões cristãs, dogmas das religiões cristãs, porque essa possibilidade existe. Em vez de criarem um brinquedinho chamado meditação cristã. É necessário ir além.